Você não precisa baixar o preço. O que você precisa fazer é aumentar o valor percebido. E nesse vídeo aqui eu te trouxe 5 estratégias valiosas para aumentar as suas vendas sem precisar abaixar o preço do seu produto ou do seu serviço. E a dica número 4 é a mais importante. Sua cabeça vai explodir quando conseguir entender o que eu trouxe nelas. E aí, meu amigo, minha amiga, eu sou o Moab, estrategista de marketing, fundador da agência M7. Há alguns anos eu já ajudo pequenas e médias empresas a crescerem no mercado digital. E aqui no canal eu ensino o mesmo passo a passo que eu utilizo com os meus clientes. Se você se interessou por esse tema, quer receber mais conteúdos desse tipo, já se inscreve aqui no canal, acompanha nossas redes sociais para ficar sempre por dentro do que a gente tem trazido de conteúdo. Então vamos lá? A maioria dos empresários entra nesse espiral. As vendas caem, o concorrente lança uma promoção e a primeira reação é cortar o preço. Só que o grande problema de quando você faz isso é que você está atraindo quem compra pelo preço, mas você perde quem pagaria realmente pelo valor. E hoje eu vou te mostrar como você pode vender mais sem tocar no preço. É o mesmo princípio que eu uso aqui na agência e que tem feito os nossos clientes crescerem o faturamento sem precisar mudar um centavo sequer na tabela de preço deles. Então vem comigo, fica até o final desse vídeo que essa conversa vai mudar o jeito que você pensa sobre vendas. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está nesse tipo de situação é identificar o problema. Quando as vendas caem, a primeira desculpa é sempre a mesma. O mercado está fraco, o cliente só quer saber de preço. É exatamente isso que a gente começa a pensar e começa a dar como desculpa. Mas deixa eu te contar uma coisa. O cliente que só quer preço, isso é apenas um sintoma. O problema real é a falta de valor percebido. Você pode ter o melhor produto do mundo, melhor atendimento, pode ter a melhor entrega, mas se o cliente não enxergar isso, ele vai comparar você pelo que ele entende, que é preço. O cliente ele realmente vai buscar por preço. Provavelmente você também já passou por isso. Você se esforça, entrega mais que o concorrente, só que parece que o cliente só olha para o número final. Isso acaba sendo frustrante para você e para o seu negócio. Então vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine aí uma loja de material de construção, pequena, de bairro, o dono é quem acorda cedo, abre a loja, atende bem, entrega direitinho, só que todo dia ele escuta o mesmo tipo de coisa. Loja X vende mais barato, tem como fazer um desconto? Aí esse dono de loja pensa, rapaz, eu tô entregando o meu melhor e o cliente tá me comparando com essa loja que joga o preço lá embaixo. Só que aí, esse mesmo dono começa a mudar o foco, ele para de tentar ganhar no preço e começa a pensar no porquê que o cliente deveria comprar por ele. Ele começa a mostrar os bastidores da loja, a experiência, o cuidado, a pré-venda, o pós-venda. Ele começa a explicar que o cliente não compra só o produto, mas está comprando também segurança, agilidade, confiança. Sabe qual é o resultado disso? O preço vai continuar sendo o mesmo, só que agora essas pessoas, esses clientes, vão começar a ver o valor. E esses clientes vão começar a parar de pedir desconto e vai começar a falar, olha, eu vou continuar comprando lá porque eles entregam confiança, se eu tiver um problema no pós-venda, eu sei que eles vão resolver, eu confio naquela loja, eu vou comprar lá. Então você percebe a diferença? A loja não precisa mudar o preço, ela mudou apenas a percepção. E é exatamente isso que eu vou te mostrar, como que você também pode fazer no seu negócio. Inclusive, eu quero que você deixe um comentário aqui nesse vídeo, o que você acredita ser o mais importante para um negócio ele acontecer. Será que é a concorrência? Precisa ter concorrência? Será que precisa ter o preço bom? Será que é a comunicação desse negócio? Deixa um comentário e vamos interagir. Estratégia número 1, para de vender produto, começa a vender transformação. O cliente não compra o que você vende, ele compra o que você representa para eles. Loja de material de construção não vende cimento, ela vende a base do sonho do cara que é a casa própria. A esteticista, ela não vai vender estética, ela vai vender autoestima. Uma empresa de consultoria empresarial, ela não vende apenas a consultoria, ela vende clareza em processos, vende crescimento, vende estruturação. Então toda vez que você for falar do seu produto, primeiro você se pergunta, o que o meu cliente realmente vai ganhar com isso? E quando você tiver a resposta, o que você vai comunicar é essa resposta. O erro comum é achar que benefício é a mesma coisa que característica. Presta atenção, entrega rápida, isso é característica. Só que quando você começa a se comunicar da seguinte forma, olha, você vai receber o seu material, a sua obra, com antecedência e vai evitar dor de cabeça, vai evitar atrasos. Agora você está comunicando benefício, entendeu? Entrega rápida, nós entregamos rápidos, característica. Quando você comprar com a gente, você vai receber o seu material com antecedência, vai evitar dor de cabeça e vai evitar atraso na sua obra. Agora você está vendendo benefício. Segunda estratégia que eu trouxe para você, você precisa criar percepção de autoridade e confiança. Preço baixo é o que o cliente usa quando ele não tem parâmetro de confiança. Só que quando ele enxerga você como referência, ele vai pagar o que for necessário para você. Como que você vai fazer isso na prática? Eu já até falei aqui, mostrar bastidores, mostrar quem você já atendeu, isso é prova social,
Mostrar o processo é muito importante. Imagina em uma hamburgueria que só posta a foto do hambúrguer já finalizado e coloca lá o valor do hambúrguer, R$45. O hambúrguer é caro, né? Pode ter gente que vai falar, esse hambúrguer tá caro, não vale isso tudo. Só que a partir do momento que essa mesma hamburgueria posta o processo da montagem desse hambúrguer, a carne sendo preparada, os molhos, o cuidado, a higiene, as mãos usando luva, o chefe utilizando touca, avental, a cozinha limpa, a bancada sendo higienizada, você está mostrando processo, você está agregando valor no seu produto final. E a estratégia número 3 que eu trouxe para você é o seguinte: simplifica a sua comunicação. Tem muita empresa boa que fala difícil, e quando o cliente não entende, ele não confia. E quando ele desconfia, ele vai voltar a te comparar pelo preço. Então o que você vai fazer? Você vai precisar explicar o seu produto, o seu serviço, como se estivesse explicando para um amigo. Sem jargão, sem floreio, sem consultoreis. Tem empresário que quer falar como um consultor. Esquece que a comunicação tem que ser simples. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Imagina que eu venha para a internet, para as minhas redes sociais e comece a falar com os clientes. Olha, a minha agência tem soluções estratégicas de performance digital. Parece bonito, né? Só que quando eu falo da seguinte forma, a gente vai fazer o seu negócio vender mais pela internet. Percebeu tanto que eu estou simplificando a mensagem? E essa simplicidade gera clareza. Clareza vai gerar valor percebido. Chegamos na quarta estratégia que eu falei para você que ela explodir a sua mente. Só que ela é mais simples do que você imagina. Você deve oferecer experiência, não só o produto. E muita empresa não faz isso. Quando a compra ela é emocional, o preço vai pesar menos. Por exemplo, atendimento, agilidade, ambiente, pós-venda, tudo isso vai agregar valor invisível por trás do produto, por trás do serviço. Às vezes o cliente nem percebe, mas ele vai voltar porque ele simplesmente foi bem atendido, ou porque você lembrou o nome dele. Quantos vendedores nem perguntam o nome do cliente? Às vezes só perguntam na hora de gerar o cadastro, de fazer a nota ali. Então, o nome de cliente tem que ser perguntado na hora que ele chega dentro da sua loja. Deu bom dia, o vendedor tem que responder: bom dia, qual é o seu nome? Pega na mão, pergunta o nome, saiba o nome do cliente para você saber como você tem que tratar ele. As pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. Esse cliente nem vai perceber, mas se você resolver rápido, ele vai voltar também. Tudo isso é experiência, e experiência vende. Se você não está fazendo isso no seu negócio, eu aconselho que você comece a fazer isso ainda hoje. A quinta e última estratégia é: crie percepção de escassez e prioridade. Urgência. Presta atenção, o que é abundante geralmente tende a ser barato, mas o que é raro tem valor. Mostra que o seu tempo, a sua agenda, os seus produtos, eles são limitados. Um exemplo que eu te dou: se você é lojista, se você tem produto novo, estoque novo, você precisa trazer condições especiais e limitadas para os seus clientes. Então, se chegou roupa nova, se chegou tênis novo, se você tem loja de roupa, loja de tênis, um exemplo, essa condição você tem que trazer para quem fechar ainda essa semana. Esse tênis, essa oferta desse tênis é para as 10 primeiras unidades. E vendeu as 10 unidades, fecha a oferta, fecha a promoção. Essa é a última peça desse modelo. Vendeu, acabou. Não vai ter oferta para outra peça. É para essa peça aqui, para quem levar. Sem mentir e mostrando para o seu cliente que não tem como ele esperar. Ele tem que aproveitar o momento. O cliente ele tem que ter esse senso de urgência para ele poder tomar uma ação. Se você gostou dessas estratégias, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário se você quer que a gente traga algum tema que vai agregar no seu negócio, porque eu vou estar gravando esse vídeo para você, para o seu negócio, para te ajudar. Deixa um like, se inscreve. E continuando, essas 5 estratégias que eu trouxe, elas funcionam porque elas mexem com a mente do cliente, mexem com o bolso. E quando o cliente entende o valor, ele justifica o preço. Quando ele confia, ele vai comprar de você. E ele vai indicar você também se ele tiver uma boa experiência. E é isso que a gente busca fazer aqui com os clientes da agência. Quando a gente precisa dar uma instrução, uma consultoria, para que eles alcancem bons resultados, precisa oferecer menos desconto, ter mais margem, ter mais previsibilidade. E aí sim eles vão colher bons frutos nas negociações, no dia a dia do negócio. E alguém pode falar: Moab, mas o meu público é simples, só olha preço. Não subestime o seu público. Pessoas simples, elas entendem o valor quando ele é explicado de forma clara. Elas só não entendem quando é complicado de se explicar. Moab, mas o concorrente faz mais barato. Ele vai continuar fazendo. O cliente que compra por preço, ele vai embora na primeira promoção. Você não precisa desse cliente, você precisa do cliente que fica. Mas se eu aumentar o preço, eu perco venda. Olha, você pode perder venda no começo, mas quem ficar com você é o cliente que é fiel, é o cliente que paga, é o cliente que valoriza, é o cliente que vai te indicar e vai te trazer mais resultados. Então anota aí: para de vender produto, venda transformação, mostre autoridade, mostre bastidores, gere confiança, simplifique a sua comunicação, gere clareza, ofereça experiência, não ofereça só produto, crie percepção de escassez e de urgência. No fim das contas, o preço é apenas uma consequência. O valor é que é a verdadeira percepção. E a percepção
vai mudar os seus resultados. Então, se esse vídeo fez sentido para você, mais uma vez, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe com um amigo empresário, dono de negócio. E se você também precisa estruturar o marketing da sua empresa, do seu negócio, com estratégia de verdade, aqui embaixo eu vou deixar o meu Instagram, o Instagram da agência, o nosso site. Entre em contato conosco, converse com a gente, vamos entender mais sobre o seu negócio e vamos te ajudar. Abraço e até o próximo vídeo.